Olá pessoal, olá Sancler. Oi, Rafaela. Estamos aqui para falar agora sobre o grupo B, composto por 4 tipos de transtornos de personalidade. Sancler, esse daqui é também polêmico, hein? E é muito importante. Muito. Vamos começar aqui pelo primeiro, que intitulado de transtorno da personalidade antissocial, que existem algumas dificuldades aí de compreensão, vocês vão entender, nós vamos explicar, mas conhecido pela maior parte das pessoas como o tal do psicopata, Sancler. Exatamente. É isso, né? O termo psicopata é um termo que está correto, né? Esse transtorno de personalidade ele tem vários sinônimos. Transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade dissocial, ele também é chamado de psicopatia, mas eu não gosto de nenhum desses termos, porque o antissocial confunde com a pessoa que é tímida patológica. Sim. Que não tem nada a ver. Né? O termo antissocial, ele é melhor caracterizado, e o termo que eu prefiro utilizar é sociopatia. A pessoa tem um transtorno de personalidade no que diz respeito ao seu relacionamento social, ao seu relacionamento com as regras. Certo. No caso, descumprimento, né? Exatamente. Nesse padrão aí. A característica fundamental do sociopata é o desrespeito. Né? Aquela coisa, as leis servem para os outros. Então, são pessoas, e a gente pode dizer assim, é um malandro, é um sem vergonha, é um mentiroso, um manipulador, que tem a finalidade de tirar proveito. E, a grosso modo, as pessoas que estudam isso, os cientistas, eles tentam fazer subclassificações. Claro. O sociopata A, B, C, D. Mas, assim, a grosso modo, a gente tem 2 tipos de sociopata. O sociopata sem violência, que, né, o enganador, o aplicador de golpes no sentido de, loteria premiada, talvez, né, a coisa da política no sentido do golpe do colarinho branco, corrupção. Sim. Tudo isso são características sociopatas sem violência, né, sem violência física. E existe a sociopatia com violência física, onde a gente tem, às vezes, até o homicídio. Certo. Onde a gente encontra, né, no nosso imaginário a questão dos traficantes de droga, dessa coisa de conflitos entre gangues nas quais a liderança acaba destruindo o outro. Então, tudo isso são características sociopatas. Né? Certo. Então, a característica essencial é o desrespeito às regras, às leis, né? Sem remorso, uma outra característica. Sem remorso, isso é muito importante. Sem remorso. Né? A pessoa pode até, principalmente entre os seus, até se vangloriar das suas safadezas ou a sua falta de ética. Como se fosse melhor, né? Nossa, olha como eu... Como é que é? O mundo se divide entre os malandros e os idiotas. Como se fosse isso, né? Quer dizer, os idiotas seriam as pessoas que seguem as regras e os malandros são os sociopatas. Os que descumprem isso. Nós, no Brasil, temos uma cultura, voltando lá ao começo da nossa conversa sobre o que pode contribuir ou não, né, na estrutura de uma personalidade, o Brasil tem uma cultura, exagerando talvez, né, uma alma sociopata. Faz sentido. Nós somos assim, nós não somos um pessoal de respeitar o que é do outro. Nós não somos de encontrar uma caneta, um relógio e entregar no achados e perdidos. Né? Sim. O cidadão quer tirar vantagem. Se eu puder pegar um clips ali, eu pego. Isso é uma característica sociopata. E é muito triste, porque não é à toa que se tem aquela expressão, né? O jeitinho brasileiro. Levar vantagem em tudo. E mais uma vez, não significa que todos são assim, mas claro, que é um exemplo, Rafa, de que... Isso. E veja, levar vantagem em tudo, o que significa? Se eu estou levando vantagem em tudo, alguém está levando desvantagem. Né? Alguém está sendo prejudicado. Essa é a essência dinâmica da sociopatia. Né? Certo. Então, falta de respeito. Temos 4. Foi um. Próximo, qual falaremos? Qual você gostaria que a gente falasse? E tem um que também é muito delicado e cada vez eu tenho escutado mais perguntas e convivido, que é o border. Meu Deus, transtorno de personalidade borderline. Também chamado de personalidade limítrofe. Sim. Aqui cabe a gente fazer um parênteses, Rafa, sobre a questão de que
os transtornos de personalidade, eles são, na sua grande maioria, egocintônicos. Certo. O que significa? A pessoa não sente aquilo como um problema, porque é a identidade dela. Eu sou assim. O mundo fica melhor se tiver mais eus, ou pessoas como eu. Então, egocintônico. O cara tem todas essas características e ele não acha errado. Ele acha correto. No borderline não tem isso. É uma exceção. O borderline sofre muito e causa sofrimento a quem está próximo, a família. Normalmente a vida do border é caótica, é duro. Então eu acredito que no futuro o borderline não vai ser um transtorno de personalidade, como já foi no passado, vai ser uma doença mental, um transtorno mental. Sim. O border tem duas características. É uma instabilidade tremenda nos relacionamentos, nas emoções, né? nas emoções, nos afetos, é uma gangorra afetiva, não tem estabilidade nenhuma. E na identidade. São pessoas praticamente sem identidade, se relacionam de maneira caótica, dramática com os outros e são extremamente sensíveis a qualquer tipo de possibilidade de abandono do parceiro, tem uma sensação permanente de tédio, tem raiva inapropriada, e uma outra característica dos borderlines é se machucar. Automutilação. Sim. E é delicadérrimo isso pelo seguinte, os pacientes dizem assim, quando eu me machuco é como se eu me sinto viva. É uma coisa muito maluca, mas é importante as pessoas identificarem isso. Aquela dor física, ela é controlada e menor do que a dor mental. A dor da alma, é menor, né? E a dor mental não é controlável. E o que eles falam às vezes, né? Enquanto eu tô sentindo a dor do corpo, eu tô me distraindo da dor da alma. E é algo gravíssimo. Borderline. E tem uma outra característica fundamental, que é a impulsividade. Imagine uma pessoa com esse amálgama de confusões relacionais, de pensamento, de afeto e ainda impulsiva. A confusão que não causa nos contextos diversos. De modo geral, o transtorno de personalidade borderline, ele é confundido com um tipo de bipolaridade. Sim. Às vezes, eu recebo muito paciente no consultório com diagnóstico que outros colegas deram de bipolaridade que eu discordo. Uma parte deles são borderlines, né? Agora, do ponto de vista de tratamento que a gente vai abordar mais na frente, é interessante que bipolares leves e borderlines, o tratamento de remédio é o mesmo. Então, de certa forma, essa, né, concepção e encaminhamento acaba não tendo tanto prejuízo. Menos pior, né? Porque já tem bastante confusão. Com certeza, sofrem muito. Então vamos falar agora do terceiro, histriônico. Histriônico. Vem de istrio, que quer dizer útero. Antigamente achavam-se que eram só as mulheres que sofriam disso. Isso é lado hipócrita. E isso é tão interessante, né, Saint-Clair? Porque tem essas diferenças também de manifestação de tal transtorno mais em homens, Isso outros mesmo. em mais mulheres. Esse o borderline dão mais em mulheres. O histriônico também foi chamado no passado de transtorno de personalidade histérico. É aquela pessoa que é exagerada. A característica principal, necessidade de atenção. Certo. Não vivem sem a atenção dos outros. E para tanto, são pessoas assim que erotizam as relações, seduzem muito os outros. Sabe aquela pessoa que é efusiva, dramática, afetivamente exagerada, faz tudo para chamar atenção. Intensos, emocionais, mas ao mesmo tempo tem uma característica assim, tem dificuldade em relacionamento afetivo. É interessante. Eu não gosto muito desta característica, eles são superficialmente intensos. Nas emoções. Tem essa coisa da sedução, de precisar chamar atenção, mas na hora de aprofundar, de fato vincular. Usam muito a coisa teatral, entendeu? Isso são os histriônicos, né? São as pessoas que têm essa necessidade de estar sempre sendo o centro das atenções. Agora que você me falou, me veio aquela sensação, aquela frase, não sei se representa ou não, assim, precisam de plateia. Sem dúvida, não vivem sem plateia, são gregários. Diferentes de outros que são isolados, como o esquizoide, o paranoide. Aqui não, precisa de gente, são gregários. E os narcisistas? E é bacana a gente falar desses dois por último, porque eles têm uma certa proximidade. O narcisista é grandiosidade. Eu sou.
Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Tem um colega nosso lá da UP, o professor Felipe, que ele me deu uns exemplos. Ele diz que lá no Rio Grande do Sul tem um cardiologista. Ah, ele é gaúcho, né? Ele não sabe. Que o cardiologista diz assim: se Deus fosse precisar de um cardiologista, ele consultaria comigo. Narcisismo. Os narcisistas, eles se acham absolutamente superiores a todos os outros. Se os outros não os tratam como eles acham que merecem, eles tendem a dizer assim, porque são invejosos. Além disso, o narcisista também não tem muita empatia, assim como o sociopata. Ele não está ligando pro povinho, entendeu? Isso ele está acima. Outros que eles acham que são especiais. E tem uma coisa muito legal que é assim, Rafa. Às vezes, a vida se encarrega de alimentar o narcisismo. Certo. Maradona, grandes astros, grandes esportistas, que todo mundo fica se reverenciando, admirando, curtindo, achando... E são pessoas que ganham muito dinheiro, Entendi. etc. Então, podem Maradona, podem desenvolver essas características. São características narcisistas. São pessoas desagradáveis de conviver. Não deve ser Porque fácil, elas né? não dão bola pra você, entendeu? Você é um instrumentozinho ali. Eu gosto de dar um exemplo que é qual é a diferença do histriônico, aquele que precisa da atenção, e do narcisista que se acha o melhor. Basicamente é o seguinte, o histriônico, ele precisa do holofote sobre ele. Certo. É o histriônico. O narcisista é o holofote. Ele que ilumina o mundo. Isso mesmo. Muito bom. Obrigada. Imagina. Esse exemplo foi maravilhoso. Gente, vamos ao terceiro grupo e último, né? Finalmente. Vamos lá. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.